Olá, meu nome é Camila e eu queria saber uma coisa de você. Você já se sentiu desmotivada, mesmo fazendo um trabalho que você escolheu, um trabalho que você ama? Se sentiu sem energia, sem vontade de fazer? Então, hoje eu vou contar nesse vídeo como eu lidei e como eu continuo lidando com isso. Fica até o final se você quer saber. Para quem não me conhece, eu vou começar dizendo que eu fiz uma transição de carreira. Eu sou formada em Direito numa Universidade Federal e já não me identificava com o direito depois de formada. Foi um processo perceber que eu não me identificava mais, apesar de eu achar muito importante, admirar muito a profissão, sei, né? Eu reconheço a diferença na sociedade que um bom profissional de direito pode fazer, mas eu não me reconhecia mais naquela profissão, eu não me reconhecia atuando nesse cenário hoje da justiça no Brasil. E isso me incomodava bastante, né? Foi um processo até eu aceitar e entender que eu não precisava continuar só porque eu tinha feito essa escolha um tempo antes. Então, eu fiz a transição de carreira e hoje eu sou artista e escritora. Escrevi um livro sobre violência obstétrica e vendo também as minhas artes manuais ou digitais. Esse é o trabalho que eu amo fazer. Eu amo escrever, amo ajudar as pessoas, amo ensinar, amo desenhar, amo pintar. É o trabalho com o qual eu me identifico, com o qual eu acredito também na transformação que ele pode trazer no mundo. É um trabalho que me faz imensamente feliz, é um trabalho que me satisfaz, acho que em todos os sentidos como ser humano. Satisfaz a minha necessidade criativa, satisfaz a minha vontade de falar o que eu penso, satisfaz a minha vontade de trazer reflexões, de pensar novas formas de existir. Enfim, é um trabalho que me atende muito. E por causa disso, eu tinha um pouco da sensação de que quando eu começasse a trabalhar com essas duas coisas, eu ia me sentir motivada o tempo todo. E de fato isso aconteceu por um tempo. Assim que eu assumi, né, que eu passei por essa transição difícil e dolorosa, que eu assumi que eu queria ser e que sou essas duas coisas, escritora e artista, eu fiquei muito animada, queria pintar o dia todo, queria desenhar o dia todo, queria aprender tudo ao mesmo tempo, sabe? Muito empolgada. E escrevendo, eu nunca parei de escrever, eu sempre escrevi muito, desde a adolescência, né? Então, eu estava muito envolvida com tudo isso e muito animada. Só que com o tempo, depois, né, de passar dessa primeira fase de empolgação, que era uma fase que, de certa forma, eu acho que estava tirando o atraso desse desejo, né? Passado um tempo, as coisas foram entrando no seu lugar, né? Então, depois desse primeiro momento de paixão, que a gente tem, inclusive, nos relacionamentos, a gente entra na fase mais realista, né? Então, o que é isso aqui no dia a dia de verdade, né? Como eu me relaciono com essa profissão aqui no dia a dia de verdade. E aí chegou o momento que começaram a aparecer os dias de desânimo. Eu acordava, lia um pouco, depois ia escrever. Eu escrevo todo dia, tenho uma espécie de diário, não é exatamente um diário, porque não precisa, né? Eu não tenho como objetivo contar o meu dia a dia, apesar de eventualmente isso acontecer. Então, mas eu escrevo sobre qualquer coisa que me dê vontade. Então eu escrevia, acordava, lia, escrevia, fazia meus exercícios, fazia minha meditação, tomava café com a minha família e ia trabalhar. Nesse momento que eu ia trabalhar, eu não tinha mais aquela empolgação do início, aquela coisa de uau, que animação, né? Que delícia, que maravilha. E isso começou a me preocupar, porque era a mesma rotina que eu seguia sempre, né? A minha rotina matinal, que me faz bem, que eu sei que me deixa bem disposta, mas na hora que eu sentava para trabalhar, me dava uma certa preguiça, eu ficava assim meio, o que eu vou fazer hoje? Ai, não sei. E aí, ainda que eu tivesse organizada, tivesse a lista, né, sabia o que eu tinha que fazer, eu ficava meio que enrolando e eu começava a procrastinar. Então eu pegava o celular, aí começava a mexer no Instagram, aí começava a mexer no e-mail, aí ia procurar, tem que comprar aquilo, vou anotar. Então eu procurava coisas para fazer e acabava enrolando e acabava não fazendo tanto do que eu tinha me proposto fazer, porque eu estava um pouco desanimada. Isso aconteceu um dia, aconteceu outro dia, aconteceu no outro dia, e aí começou a acontecer muitas vezes, e às vezes em dias seguidos, muitas vezes em dias seguidos inclusive. E eu comecei a ficar preocupada, eu falei, estranho, porque agora eu não tenho mais dúvidas, né, a respeito do... Na verdade, em vários momentos do direito eu também não tinha dúvida, né, porque a gente muda também, mas eu tenho autoconhecimento suficiente para olhar e saber, é isso aqui que eu quero da minha vida.
por que que eu não tô mais com aquele fogo, né? Por que que eu tô desanimada de fazer isso aqui, se é isso aqui que eu amo, se é isso que eu gosto de fazer, e de fato é o que eu mais gosto de fazer. Então eu comecei a tentar entender, né, o que estava acontecendo ali. Falei, eu preciso entender, porque eu preciso trabalhar, né? Minha profissão não é herdeira, então eu preciso trabalhar todos os dias. Preciso ganhar dinheiro, vivemos numa sociedade capitalista, e sei também que tem essa questão, né, da gente produzir todo dia, que isso afeta, mas eu percebia que ia para além disso, né, que não era só uma pressão de ter que produzir, né, não era, mesmo quando eu estava com coisas em dia, eu estava desanimada para fazer, né, mesmo quando não existia essa pressão de fazer tudo correndo, de fazer muitas coisas, eu estava desanimada. Então, falei, cara, eu preciso entender o que está acontecendo, eu preciso pesquisar, porque preciso fazer alguma coisa com isso. Eu quero que seja diferente, eu não quero que seja assim, né? Eu não mudei de carreira para ficar desanimada, não faz sentido. E comecei a pesquisar. Se você quer saber como que eu resolvi isso, como que eu entendi o que estava acontecendo, fica até o final que eu vou contar. Bom, quando eu estudava para concurso, eu acompanhava muitos mentores, né? E um deles, que eu gostava bastante do trabalho e que fazia bastante sentido para mim, falava que ninguém é motivado 100% do tempo, que motivação 100% não existe. Que as pessoas precisam de recursos para se manter motivado, né? Para manter a motivação em alta, porque a motivação ajuda na ação. E quando a gente precisa resolver essa ação, a gente vai ter que buscar, né? Quando a gente precisa agir, a gente vai ter que buscar coisas para se motivar, para poder fazer, né, de fato, essa ação. E eu lembrei disso assim, falei, tá, mas eu achava que eu fosse ficar muito mais motivada a maior parte do tempo quando fosse alguma coisa assim, né, mais que tem mais a ver com criatividade, enfim. E não funciona assim, porque trabalho é trabalho, gente, né? E você vai me dizer, mas eu conheço um amigo que fica motivado o tempo todo. Ele tá sempre motivado. Esse amigo, ninguém precisa... ele não precisa ficar prestando atenção nisso, porque ele já acorda animado e tal. O que acontece provavelmente com seu amigo e com a maior parte das pessoas que parecem pra gente, ou que até pra si próprias, motivadas o tempo todo, provavelmente elas estão enchendo o potinho delas de motivação com constância, ainda que não façam isso de forma consciente, ainda que não saibam que estão fazendo isso, e por isso elas parecem motivadas o tempo todo. Quando eu comecei a pesquisar, eu descobri que, como eu já citei aqui pontualmente, a motivação, assim como várias outras esferas da nossa vida, ela vai esvaziando a caixinha com o tempo e a gente precisa encher essa caixinha. Então, o que algumas pessoas fazem, talvez naturalmente, por acaso da vida, é encher com mais constância e por isso elas têm mais facilidade. É óbvio que isso funciona se você está alinhado com o que você está fazendo. Então, se você sabe, se você tem noção objetiva de por que você escolheu fazer aquilo ali e aquilo faz sentido para você, e ainda assim você se encontra desmotivado, aí você vai buscar formas de se motivar. Porque tem casos que a pessoa não está motivada, porque na verdade aquilo ali não tem nada a ver com ela mais, até já teve em algum momento, mas agora tem um descompasso aí. A falta de motivação é porque não vai ter mesmo, né? Não tem como você se motivar, é difícil. Difícil você se motivar a fazer algo que você não está afim, que você não se identifica, que você não tem ali um motivo que está lá no coração. E o que acontece com pessoas que parecem ser motivadas é que elas estão lembrando com uma certa constância desse motivo. Elas estão lembrando, elas estão com uma certa constância alimentando essa caixinha da motivação. E eu entendi que eu precisava fazer isso também. Então eu comecei a estabelecer momentos da minha semana para encher a minha caixinha da motivação. Só que as caixinhas da motivação, elas se enchem de formas diferentes das pessoas, porque precisa estar alinhado, né, com aquilo que você escolheu. A minha caixinha da motivação, ela tem várias formas de ser enchida. Uma delas é ver obras de arte que eu gosto muito. Ficar vendo obras de arte. Essa é uma forma que enche muito a minha caixinha de motivação e que eu não tinha, pelo menos, o hábito de parar para fazer só isso. Parar para ver obras de arte, museus online, Pinterest, gente, eu salvo muita coisa, eu busco muita coisa, eu sigo muito artista, mas precisa ser só aquilo ali. Então, por exemplo, eu sigo muita gente no Instagram que é artista.
Mas não dá pra eu ficar rolando o Instagram porque vão vir várias coisas ao mesmo tempo, não vai vir só aquilo. Então é sentar pra fazer aquilo. Nossa, isso fez muita diferença na minha vida. Fazer isso com uma certa constância, com uma certa regularidade, entre outras coisas que eu descobri que funcionam para encher o meu potinho, fez com que eu relembrasse porque eu escolhi aquilo ali. Fez com que eu relembrasse porque eu escolhi aquilo ali. Então, por que eu escolhi trabalhar com arte? Caramba, porque dá para você fazer coisas incríveis com arte. Dá para você denunciar coisas, dá para você pensar em novas possibilidades, em novos mundos, dá para você retratar a realidade que você concorda e retratar a realidade que você discorda. A arte ela é muito potente. Então, me lembrar essas possibilidades me motivava novamente e continua me motivando. É algo que eu sigo fazendo com regularidade. Todas as vezes que eu deixo de fazer por um tempo, eu já percebo em mim o resultado. Eu já percebo que eu tô ficando um pouco mais desanimada, um pouco mais arrastada para fazer as coisas, assim. E aí, se eu tô mais atenta, e hoje eu já sei que é isso, então é mais fácil ficar atenta, eu já sei que eu preciso separar um momento naquela semana para encher o meu potinho. Outra forma é um descanso consciente. Pensa assim, como se o seu corpo ele fosse formado de várias faces. Então tem o seu físico, tem o seu mental, tem o seu emocional e tem o seu, que eu vou chamar aqui de espiritual, que está alinhado. O espiritual seria um pouco dos seus princípios, dos seus valores, do que você acredita, do que te motiva. Toda essa parte que eu tô chamando aqui de espiritual é essa parte que te move, sabe? Que você acredita, que faz sentido para você, que tá alinhado com a sua essência. Essa face do corpo, eu vou chamar de corpo espiritual, ele precisa de descanso também. E como que a gente vai descansar esse corpo? Porque quando a gente está produzindo muito, fazendo muitas coisas, a gente está cansando esse corpo. Ele está ali trabalhando. Uma forma da gente descansar esse corpo é cansando os outros corpos. Uma forma da gente descansar esse corpo é agindo com as outras faces do nosso corpo. Então, por exemplo, no meu caso, preciso produzir uma arte personalizada, por exemplo, que eu tenho data e não estou conseguindo, ali não está saindo uma coisa que eu goste, vou fazer outra coisa. Vou dar uma corrida, vou dançar com as crianças, vou sentar para jogar um jogo com os meninos, vou assistir um filme até tarde comendo pipoca, vou conversar com amigos, eu vou desfocar. Todas as vezes que existe esse bloqueio e que o nosso corpo espiritual está cansado, que a gente já encheu o nosso potinho de motivação e a gente continua num certo bloqueio, a gente continua não conseguindo sair daquele problema, e eu tô falando como arte aí que usa a palavra bloqueio, mas isso se aplica a qualquer profissão, né? A qualquer problema na vida, porque como a gente resolve os problemas? A gente resolve os problemas através da criatividade. Qualquer problema de qualquer trabalho, qualquer problema na vida, a gente precisa usar a criatividade para poder pensar em soluções, para poder criar soluções. Então todo mundo aqui precisa de uma vida criativa muito alimentada, né? Então, quando a gente está cansado, ainda que motivado, mas está cansado porque já criou muita coisa, porque já pensou, já resolveu muita coisa relacionado a isso, né? Ao que envolve a nossa motivação, uma coisa que ajuda muito é desfocar, fazer outra coisa que não tenha nada a ver com isso, que não te faça pensar nisso e que te canse outras partes do corpo. Dorme e vai fazer novamente o que você precisa fazer. E aí você tem um jeito de descansar aquilo ali, você não tá mais forçando aquela áreazinha ali da sua vida, você foi forçar outras e aquela ali tá tendo tempo de descansar. Quando eu descobri tudo isso, ficou muito mais fácil de lidar com as minhas questões, de lidar com esses momentos em que faltava motivação, ou que eu tava muito cansada para criar alguma coisa que eu não me sentia criativa. Basicamente, porque eu sentia que tinha algum bloqueio. Bom, vamos relembrar o que vimos desde o início do vídeo hoje. Eu contei que eu fiz uma transição de carreira e que depois que eu fiz essa transição da área do direito para a área artística e para ser escritora, eu achava que eu fosse ficar 100% do tempo muito motivada e animada. E na realidade não foi o que aconteceu. Depois daquele primeiro start, daquele primeiro momento muito alucinada com tudo novo,
com novas possibilidades, chegou um momento em que eu entrei dentro da normalidade que todas as pessoas entram, que é lidar de uma forma mais amena, mais tranquila, uma relação inclusive mais saudável com o próprio trabalho. Só que essa relação mais tranquila também tem momentos de baixa, porque isso faz parte de como a gente vive, de como a gente se relaciona. Eu não estava sabendo lidar com eles, porque eu não esperava que eles fossem acontecer. E eu pesquisei e entendi que eu precisava encher o meu potinho de motivação, eu precisava lembrar do porquê eu comecei a trabalhar com isso, de porquê eu amo trabalhar com arte, porque eu amo trabalhar com escrita. Eu preciso me lembrar com uma certa regularidade para acessar aquele foguinho, sabe, que dá na gente quando a gente faz uma coisa que ama muito. Eu preciso abrir uma portinha e lembrar, esse foguinho, foi por isso que eu comecei. Então é importante que tudo que a gente faça, que está alinhado com a gente, que a gente gosta de fazer, a gente precisa revisitar esse foguinho com uma certa regularidade, para que a gente consiga se manter motivado. Ninguém precisa estar motivado 100% do tempo, não é sobre isso. Mas aquilo está te incomodando, está te atrapalhando, se você não está entendendo, se você até quer fazer, mas você está desanimado para fazer, como era o meu caso, então é importante que você encha o seu potinho. Outra coisa que eu falei é que às vezes o seu potinho está até cheio, mas você não está conseguindo fazer aquilo ali andar. Nesses momentos é importante a gente desfocar, fazer uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que a gente quer resolver ou que é aquilo que a gente precisa criar, enfim, seja lá qual for a solução para o problema que a gente tem, a gente precisa mudar completamente o foco. Então, fazer uma atividade física, sair, dançar, correr, no caso, sair para correr e dançar em casa, né? Porque ainda estamos em pandemia. Brincar com as crianças, jogar um jogo, assistir um filme, qualquer coisa que não tenha nada a ver e que desfoque. E fazer um encontro online com os amigos, isso ajuda muito, porque a gente vai conversar sobre diversas coisas e vai esquecer, né, daquele ponto ali que está incomodando, que está precisando ser resolvido. Então, quando a gente desfoca, o cérebro tem tempo de descansar. Você dorme, depois ele busca as soluções, né? Ele faz durante o sono as sinapses necessárias para encontrar as soluções ali, ou pelo menos apontar caminhos que você não estava conseguindo ver antes. Bom, se você gostou desse vídeo, compartilha para ajudar mais pessoas. Obrigada e até a próxima!